Boa noite para todos e todas. Tem gente lá fora ainda, Marlene, que foram chamar? Tá vindo? Tá. Essa é a terceira reunião do Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo, do CEPOP. Na verdade, é a primeira reunião extraordinária, né? Quer dizer, em tão pouco tempo, até porque os trabalhos são intensos, vocês já estão sendo convocados para uma reunião à noite, estamos testando ainda aí como é que vai funcionar essa coisa do horário e tal, mas o quórum ainda deixa a desejar, né? Ainda mais no momento agora que tem Copa, tem isso, tem aquilo, mil coisas acontecendo na cidade. Mas a pauta de hoje é uma pauta de trabalho, né, que vai ser apresentada aqui pelo Pedro, tá? Mas, em síntese, é a apresentação sobre o orçamento e proposta do ciclo participativo de planejamento e orçamento de 2014, trabalhado com a comissão, Pedro vai explicar melhor isso. Apresentação sobre a proposta de formação em parceria com a Escola de Parlamento. O Carlos está aí? O Carlos se encontra, não? Informe sobre oficina do Sistema de Monitoramento do Programa de Metas, uma proposta de oficina para todo mundo poder ficar, saber craque, né, no sistema de monitoramento e multiplicar isso, né, nos seus conselhos, nos seus respectivos conselhos, e os informes que nunca deixam de ser importantes, porque é uma proposta de continuidade de calendário. Então, já a secretária está descendo, o Pedro já vai começar para não atrasar, e assim que ela chegar, ela dá uma palavra para vocês. Pode ser assim? Então, como que a gente faz, Pedro, pactua aqui? Primeiro a exposição toda e depois a gente abre o microfone? Pode ser? Fim de cada ponto, a gente abre o microfone, tá bom? Bom, boa noite a todas e todos. A ideia, como a Bel falou, na verdade, a gente chamou essa reunião extraordinária porque as duas comissões, né, a comissão que está discutindo o acompanhamento, a repactuação das metas, e a comissão que está discutindo participação no orçamento, tiveram alguns avanços em termos da construção de propostas, de como esses temas vão ser trabalhados ao longo do ano. E a ideia era que, para dar legitimidade para essas propostas, né, para que os conselheiros possam voltar para os seus conselhos de origem, levar o que está acontecendo, a gente passasse pelo pleno do CEPOP. Né? As comissões estão fazendo seus trabalhos, mas é importante esse pleno aqui, todo mundo está informado do que está acontecendo, mesmo porque vocês vão ver, a gente vai ter um cronograma de trabalho bastante apertado aí nessa questão da participação do orçamento, né? Tem a Copa do Mundo aí, que a gente está se divertindo, mas ela põe alguns problemas na condução do trabalho, mas a ideia é a gente chamou o quanto antes a reunião para ter esse tempo aí da gente conseguir conduzir os trabalhos. Então, o primeiro ponto é o que a gente discutiu lá na comissão de orçamento, de participação no orçamento, né? A ideia era definir uma proposta de como vai funcionar a participação no orçamento desse ano. Essa proposta, ela começou, a Pamela tinha passado aqui, com uma apresentação sobre como esse orçamento vai estar dividido no ano que vem. Né? Isso aqui são os números da LDO. Eles mostram para a gente mais ou menos o espaço que a prefeitura tem para um vislumbre aí do espaço que a prefeitura vai ter para investimentos no ano que vem. E a ideia era mostrar para vocês que esse espaço não é muito grande. Né? Vocês já sabem, a Mariana já contou isso aqui, a Leda já apresentou para vocês, das dificuldades financeiras do município, da grande frustração de receitas que foi a gente não ter conseguido aplicar a lei, né, da revisão da planta genérica de valores, ou seja, a gente deixou de arrecadar em 2014 1 bi, né, pela questão de não ter conseguido fazer o IPTU progressivo, e isso impacta o ano que vem. Quer dizer, ano que vem a gente também vai ter um espaço pequeno para investimentos. A gente fica aí dependendo da decisão da Justiça, o que eles vão dizer sobre se eles vão
permitir, né, que a prefeitura aplique a lei que foi aprovada. Isso, até na última reunião, alguém me perguntou, na reunião da comissão de repactuação das metas, alguém me perguntou, mas e esse parecer do Ministério Público? Não sei se vocês viram. Saiu uma notícia, acho que semana passada ou retrasada, de um parecer do Ministério Público dizendo que a prefeitura aplicar o aumento do IPTU é legal. Só que esse parecer está dentro de um processo que tem que ser julgado pela Justiça. Então, só o parecer ele não diz nada. A gente precisa que o juiz julgue o mérito da questão. Então, o parecer é um avanço positivo, mas ele não dá aí um horizonte de quando a gente vai conseguir fazer esse aumento. Então, o que eu estava mostrando para vocês aqui é que, se você tirar os custos de pessoal, juros, encargos da dívida, amortização da dívida, outras despesas correntes, ou seja, todo o custeio da máquina da prefeitura, sobram mais ou menos, na expectativa, nas diretrizes estão ali na lei de diretrizes orçamentárias, o investimento no ano que vem é cerca de 7 bilhões. Só que esses 7 bilhões, a maioria deles está vinculado com os investimentos do PAC, ou seja, os investimentos em drenagem, as obras de drenagem e as obras de corredores. Então, aqui é para mostrar, eu vou passar rápido, porque senão quem estava na reunião de orçamento está vendo tudo de novo. Mas dos 7 bi, olha lá, 1 bi são as obras de mananciais, 0,9, 900 milhões, são as obras de drenagem do PAC, então são transferências federais, esse é o dinheiro que vem carimbado do governo federal. A gente não tem autonomia para fazer outra coisa com esse dinheiro. Cerca de 2,1 bi corredores do PAC, meio bilhão, 500 milhões, são das operações urbanas, são recursos que têm que ser usados naqueles perímetros das operações urbanas. A gente tem aí 1,6 de outros investimentos federais, que são os investimentos federais que vêm na área de educação e saúde, e a gente tem livre, mais ou menos 900 milhões, sendo que uma parte desses 900 milhões tem que ser usados para compor o percentual mínimo que a prefeitura tem que gastar com saúde e educação. Então, 31% para educação, incluindo as ações de educação inclusiva, e 18% para a saúde. Então, sobra para a gente aí algo em torno de 400, 500 milhões nessa estimativa, que vai ser revisada pela Secretaria de Finanças. O processo do orçamento, né, lá a gente explicou, começa quando a Secretaria de Finanças diz para a gente qual é a estimativa mais atualizada de receita para o ano que vem. Isso vai acontecer no fim de junho. Então, frente a esse cenário, em que esse aqui é um pouco o calendário, né? Então, até 1º de julho, a Secretaria de Finanças define os parâmetros da receita, eles vão dizer quanto o município vai arrecadar em cada uma das fontes, quanto vai arrecadar de IPTU, quanto vai arrecadar de ISS, quanto vai vir do governo federal, tudo isso está nessa estimativa de receita. Do dia 21 de julho ao 22 de agosto, as unidades, né, as secretarias da prefeitura estão no sistema de orçamento colocando o seu planejamento, e até o dia 30 de setembro a gente tem que entregar na Câmara a proposta do Executivo da LOA do ano que vem. Então, esse aqui é o nosso cronograma resumido, né, interno, né, da Prefeitura, do desenvolvimento do orçamento. E é frente a esse cronograma corrido que a gente tem que fazer uma proposta de participação que dê alguma incidência dos conselhos, enfim, no planejamento do orçamento. Então, a proposta que a gente construiu na comissão, ela está baseada em 3 passos, que são 3 grandes prazos para a gente conseguir conciliar os cronogramas, para que a participação não chegue tarde demais, para a gente conseguir inserir ela no sistema, certo? Então, qual que é o primeiro passo? A ideia é a seguinte, gente, como o espaço para definição do orçamento mesmo ele é muito pequeno, a gente queria trabalhar com vocês uma ideia de que não é só o orçamento que é participativo, é também o monitoramento das ações que são prioritárias em cada região. O que isso significa? Bom, a ideia é que cada conselho participativo vai escolher 3 projetos que são prioritários na subprefeitura. Tá? A ideia é que os conselhos elejam esses 3 projetos de forma autônoma, então cada conselho vai ver qual é a melhor forma de se organizar para eleger quais são esses 3 projetos. A gente está mandando para vocês, já foi, Pamela, o do ano passado? Só para a comissão. A gente vai mandar para todos os conselhos, né, aqui para os conselheiros do Pleno,
Lembram daquele processo de priorização que a gente fez ano passado, de escolher as 3 metas em cada região? A gente vai mandar para vocês o que foi o ano passado para que os conselheiros tenham alguma referência. Mas a ideia é escolher, são aqueles 3, são outros 3, o que é prioritário em cada região? E aí a gente vai pegar esses três projetos e vai fazer reuniões com as secretarias, cada secretaria. Então, vamos pegar, cada região vai lá escolher saúde, educação, né, as suas prioridades. Sei lá, na Aricanduva vai ser, sei lá, uma UBS, é a prioridade. Em outra região tem outra prioridade da saúde. A gente vai pegar todas as prioridades da saúde de todas as regiões, vamos fazer uma reunião aqui com a presença da Secretaria de Saúde, eles vão apresentar o planejamento deles para a gente, e a gente vai discutir, vai bater, né, o que eles estão planejando com o que são as demandas aqui do CEPOP, que surgiram no processo participativo, e eles vão explicar o que dá para incluir, o que não dá, por que não dá, enfim, tentar fazer esse diálogo com a secretaria, porque não adianta também a gente eleger os projetos prioritários, não dialogar com esse planejamento da secretaria, a gente não vai para lugar nenhum. Aí, qual que é a ideia? Esses 3 projetos que cada conselho participativo escolheu, eles vão ser objeto de monitoramento privilegiado, que é o que a gente está chamando. O que é monitoramento privilegiado? Bom, a gente tem a equipe aqui da Sempla que está em diálogo constante com vocês, que é a coordenadoria de planejamento, que é a equipe que eu coordeno, e a assessoria de gestão de participação, que é a equipe que a Bel coordena. Essas equipes, uma vez definidos quais são esses projetos de monitoramento privilegiado, vai estar ajudando vocês a conversar com os vários órgãos da prefeitura que têm papel na execução daquele projeto. Então, qual que é a ideia? A gente vai, sei lá, a gente está se comprometendo aí uma vez por quadrimestre, ir com vocês na região, discutir esses projetos, levar representantes das secretarias, né? Se for um projeto do programa de metas, a gente vai colocar no site com mais velocidade as atualizações. Em vez de quadrimestral, a gente vai pôr uma vez a cada 2 meses uma atualização sobre esses projetos que são prioritários. Ou seja, a ideia é que a gente possa ajudar vocês a ter mais informação para que vocês ajudem a gente nesse papel de fiscalizar o cumprimento desses projetos. Tá? Então, a ideia a gente vai diminuir o prazo de divulgação dos avanços no site, fazer uma reunião a cada 4 meses lá no conselho com vocês sobre esses projetos, com membros das secretarias, e vocês vão atuar junto com a gente aí no monitoramento para garantir que esses projetos saiam do papel. Essa é um pouco a proposta. Qual que é o segundo passo, né? Na verdade, eu já me avancei um pouco. O segundo passo é essa avaliação de viabilidade. Uma coisa importante. Qual que é o prazo que a gente está imaginando para que cada conselho define esses 3 projetos? 15 de julho. Então, é bastante apertado aí, mas então, por isso também passar pelo pleno, para que todo mundo aqui possa levar de volta para o seu conselho e indicar no prazo. Qual que é o passo 2? A secretaria, o que eu falei, né, das reuniões temáticas. Então, pegar tudo que saiu de todas as regiões sobre saúde, sentar com a Secretaria de Saúde, eles vão explicar o planejamento deles, a gente vai discutir com eles quais são as prioridades e o que dá para entrar no orçamento desse ano. Mesma coisa, Secretaria de Educação, enfim, todas essas reuniões temáticas. A ideia era a gente conseguir fazê-las até dia 30 de julho. Por que 30 de julho? Para dar tempo deles colocarem no sistema este novo planejamento que vai originar desse diálogo com vocês. Né? Se vocês lembrarem, eu vou mostrar para vocês o cronograma interno frente a esse cronograma que a gente está propondo aqui. E aí, por fim, tem um terceiro passo, que é a apresentação da proposta da LOA em todas as regiões. A gente tem essa obrigação de levar para cada região a proposta da LOA e discutir ela numa audiência pública. Esse seria o nosso terceiro passo. Tá? Então, como é que ficariam a compatibilização dos cronogramas? Né? Até dia 15 de julho, definição dos 3 projetos prioritários de cada subprefeitura, porque daí, as secretarias vão ter de 21 de julho a 22 de agosto para colocar os dados no sistema. Então, é bom que a gente consiga fazer a reunião com elas antes desse prazo que elas vão estar fazendo o orçamento delas no sistema.
até o dia 30 de julho, a ideia é a gente ter... isso. Ó. Então, até dia 30 de julho, a gente vai ter as reuniões temáticas para dar tempo. Então, do dia 30 ao dia 22, as secretarias vão poder fazer as alterações no sistema necessárias para incorporar o planejamento que vai sair daqui. E até o dia 15/9, fazer as audiências públicas em cada região e na Câmara, e as audiências temáticas que a gente faz sobre a proposta de LOA que vai para a Câmara. Bom, sobre esse ponto é isso. Tá? Essa é a proposta que a gente construiu na comissão lá de metodologia de participação do orçamento. Acho que agora a gente pode abrir para perguntas, contribuições. Vou pedir para vocês... Alguém pode gerenciar? Pode ser também. É melhor fazer no microfone. Ó, deixa eu ver se aqui está funcionando. Alô? Alô? Ó. Dá para fazer aqui, ó. Quem é o Carlos? Tá legal, obrigado. Meu nome é Paulo César Maluf, sou do Conselho Participativo da Subprefeitura da Lapa, representando o Distrito do Jaguaré. A minha dúvida é o seguinte, o Conselho Participativo escolheu as 3 prioridades, ok? Nos reunimos, colocamos isso na ata, publicamos no Diário Oficial e como chega até vocês? Essa é a minha dúvida, porque a gente tem aprovado algumas coisas e temos esse sentimento que não está chegando até vocês. Aí acabamos cobrando vocês injustamente. É só isso. Obrigado. Você pode falar? Acho que está funcionando o microfone ali do púlpito. Tá. E, por favor, fala o nome completo. Antes. É o Carlos Miniti. Vou ficar meio de lado aqui para aparecer o azul, o amarelo e o verde do Brasil, né? Que a gente está torcendo aqui. Então, rapidinho. Bel, sabe o que aconteceu? Foi sem querer isso aqui, mas nós que somos conselheiros de metas, estamos fora d'água completamente. O governo não queria disso, a intenção do prefeito não era essa. Mas o que está acontecendo? Como está indo tudo para o Conselho Participativo, nós que éramos metas e ligados diretamente à secretária e decidíamos sobre as metas, acabamos não tendo nenhum palco. Então, porque isso está no métier do Conselho Participativo. Então, eu não sei se a gente não... Como solucionar isso, se eu vou ter alguma voz lá, porque eu poderia ter ido para a eleição e participado da eleição, mas eu falei, não, como eu já sou de metas, né, eu não vou precisar, já sou tal. E depois acabou enxugando. É só um lamento. Eu acho que não vai ser, não sei se vai dar para contemplar isso, mas fica para a doutora Leda Paulani pensar nesse assunto, né, porque nós saímos daqui e vai para o Conselho Participativo, lá eu não participo, eu não sou nem informado, eventualmente, das reuniões. Eu que vou atrás, tá certo que o pessoal me informa. A segunda parte, rápida também, depois da nossa reunião aqui, por exemplo, Bel, o que aconteceu? Nós não pudemos vir de manhã. Então, passa o resumo do resumo, só a seiva da coisa, para quem não pôde vir aqui. Então, o Pedro falou umas coisas muito importantes que nós estávamos por fora. Agora, ele repassou, nós entramos dentro do assunto. Mas seria interessante passar pelo menos o objetivo principal, viu, Pedro? Para quem não veio por e-mail, como você fez com o resto, mas esses passos você não passou. A terceira pergunta, eu não vou mais falar hoje. Aquela reunião dos 50 milhões, Bel, teve com os subprefeitos para liberação do plano de obras ou não? Está liberado aquilo lá ou não? Que eu fiquei transpassado. Obrigado, pessoal. Brasil. Anderson. Tá bom. Dantas? Não, desculpa. Helena. Só lembrar para a gente se ater a essa primeira parte, porque depois nós vamos abrir de novo, tá bom? Tá bom. A Helena Freitas, do Conselho de Vila Prudente. Eu só queria perguntar direto ao Pedro, dos 3 projetos a ser apresentados, se a UBS de Vila Ema, como já está caminhando, ele fica fora dos 3 novos projetos, né?
Uma outra coisa é sobre o que o moço aí falou, pegando o gancho dele. A gente já fez uma reunião lá no nosso, já decidimos quais são as nossas 3 metas, né? Agora estamos sem marcar com a nossa subprefeita para dar o encaminhamento, apresentar quais os projetos que ela tem, para juntar com o nosso, para ver se concilia os dois, a fim de que vá sendo encaminhado. Aí fica a pergunta, é sobre ofício ou a gente entrega os nossos 3 projetos para a subprefeita e ela encaminha, Pedro? Tá. Tá bom? Obrigada. Vamos fazer quantas falas? Tem mais 4 pessoas inscritas. Mas qual que Então vamos tem? fazer 5 falas, eu respondo, a gente faz mais 5. Dantas. Boa noite à mesa, boa noite a todos e todas. Eu gostaria de fazer só uma correção aqui junto à sua fala, que a questão do IPTU não é o IPTU progressivo, era o aumento do IPTU na cidade. Mas o IPTU progressivo é uma coisa que os movimentos, que eu sou do movimento de moradia, luta há muitos anos, e a gente não conseguiu aqui ainda na cidade. Inclusive, eu não sei se o Conselho ele tem poder para deliberar essas questões do IPTU progressivo. Nós estamos com um problema aqui, inclusive aqui no centro de São Paulo, com vários prédios abandonados, parados, que tem esses movimentos de moradia que estão ocupando, mas que o IPTU progressivo no tempo ainda não foi aplicado. Ou seja, nós estamos enxugando o gelo e esses prédios continuam pagando o mesmo IPTU como antigamente. Isso era só uma correção. A outra questão que eu queria perguntar, desculpa, eu acho que não falei meu nome, eu sou o Dantas, eu sou do Conselho Municipal de Políticas Urbanas. A outra questão que eu queria perguntar, as subprefeituras elas vão escolher suas metas que elas podem apresentar, até 3 metas. Só que tem algumas metas, algumas pautas que alguns conselheiros estão trazendo, que são obras já em andamento. Eu vou até citar um exemplo aqui. Da região da Capela do Socorro, tem a duplicação da Avenida Belmira Marim, que foi inaugurada até um trecho dela. Eu gostaria de saber se essas pautas entram como prioridades ou você tira essas que são obras já iniciadas, com prazo de finalização, com dinheiro já reservado, se você deixa essas metas ou inclui novas metas, só para a gente ter uma noção disso, para debater junto do Conselho. Obrigado. Você já vai responder? Já deu 5? Já. Eu não tenho 4. Bom. Ah, da próxima? Quê? Já Não, falaram. vamos lá. Ah, tá. Então vamos lá. Bom, como chega as aprovações até SEMPLA? De fato, a gente não pensou nisso exatamente como seria. O que eu imagino, né? Vocês vão fazer a reunião, vai constar em ata, sai no Diário Oficial. Seria legal se, uma vez sair no Diário Oficial, o coordenador do conselho, ou alguém do conselho... tá ao contrário. É selfie, gente, é moderno, é selfie. A ideia é assim, saiu no Diário Oficial, que alguém do Conselho encaminhe para o planejasampa@prefeitura.sp, fala, saiu no Diário Oficial do dia tal, a gente procura, vai guardar, e isso já vale para a gente, não precisa de um ofício, acho que... Na reunião da comissão, a gente fez a proposta e encaminhou para a comissão um modelo de ata. Então, a gente pode encaminhar para todos vocês e aí cada subprefeitura faz o seu. Né? Isso. Aí, assim, não esperar que a gente adivinhe onde está no Diário Oficial, ou em que dia saiu. Avisa a gente pelo Planeja Sampa. Encaminhamento por e-mail. A gente pode fazer uma reunião, a gente vai conversando com o representante de cada conselho no CEPOP para ver se está todo mundo conseguindo fazer essas indicações. Enfim, a ideia também é que a gente está à disposição. Precisa ir alguém lá para explicar no dia, tirar dúvida? Chamem a gente. A comunicação, gente, a gente está centralizando nesse endereço, planejasampa@prefeitura.sp.gov.br.
Aí a equipe da GP distribui para quem de direito, mas a gente está tentando centralizar toda a comunicação com vocês nesse e-mail. Outra coisa que a gente está pedindo, é bom que a Pamela falou, é que assim, o conselho é autônomo para decidir como eles vão fazer essa escolha. De repente tem algum conselho que vai querer fazer uma audiência pública, não sei. Só avisem a gente qual o formato que vocês escolheram para tomar a decisão. A gente só quer ter uma noção aí de como chegou-se na decisão. Então, é isso. Vamos lá. Sobre o resumo, a questão do resumo da proposta, que quem não estava na reunião não recebeu, né, que o Carlos Eduardo colocou, isso pode... A gente vai trabalhar, a ideia estava no site, né, estava na biblioteca do CEPOP, mas a... que foi, Cris? A Cris acho que quer colocar alguma coisa. É muito simples. Com relação a isso, a gente tem as gravações na íntegra no YouTube. Quer dizer, todas as reuniões do CEPOP, desde o início, estão na página do YouTube da SEMPLA, que está no finzinho da página do Planeja Sampa. Tá? Com relação a isso, a informação está lá. Vamos mostrar se puder. Das comissões a gente não grava, mas a gente sempre coloca disponível a apresentação de slides também na biblioteca. Então, aqui na biblioteca, esse slide que a gente apresentou lá, está aqui na biblioteca. PPT, primeira reunião da Comissão de Metodologia de Participação do Orçamento do CEPOP. Então, está disponível aquela pizza. E essa aqui a gente também vai colocar, né? Uhum. Então, tudo fica disponível aqui. Onde estão os vídeos, Cris? Os vídeos na primeira página. Na primeira página. É bom assim que vocês ficarem com saudade de mim, e vocês entram lá, vão ver um monte de eu falando. YouTube. Veja mais vídeos no canal da Sempla. Vocês clicam aqui. É que esse notebook não tem acesso ao YouTube, eu acho. É por isso. Mas é ali. Bom, é isso. Então, tudo que a gente coloca de material está disponível, vocês podem acessar, tá? Sobre, aquela questão, mas e o que já está em andamento, né? Tanto a Helena quanto o Algerano. Tanto a Helena quanto o Algerano colocaram essa questão, olha, tem alguma coisa na minha subprefeitura que já está em andamento, já está garantido no orçamento desse ano, a gente indica como prioridade do ano que vem? Tem uma coisa que é a proposta da participação, que é isso que a gente está discutindo. Tem outra que é a estratégia de cada conselho. Né? De repente, a obra vocês estão vendo que tem algum problema ou não está todo o orçamento garantido nesse ano, uma parte vai ter que entrar com o orçamento do ano que vem, que pode ser interessante para o conselho, se for da prioridade deles, indicar de novo essa mesma meta. De repente, isso é tão importante que vocês estão vendo que está em andamento, mas vocês querem que a gente esteja lá com vocês, acompanhando, acionando as secretarias responsáveis, vocês queiram indicar essa meta novamente, né? Aí é da estratégia de cada conselho, a autonomia toda de vocês. Plano de obras, vamos lá. Plano de obras que aconteceu, a gente fez uma reunião com os subprefeitos, tá? A Leda e a Mariana sentaram todos os subprefeitos, a maioria dos subprefeitos já... Leda, você quer falar sobre o plano de obras, a reunião lá com os subprefeitos? Eles perguntaram... Pode falar? Daqui, ó. Bem, boa noite a todos. Vou aproveitar aqui para dar umas boas-vindas aí para vocês, desejar uma boa reunião e falar da importância, né, de vocês estarem aqui, de a gente estar realizando aí essas reuniões já do nosso pleno do Conselho de Planejamento e Orçamento Participativos. Acho que a Copa do Mundo deve ter prendido alguns conselheiros, porque a participação está pequena, né? Mas, enfim, é assim mesmo, começa assim, depois a coisa vai engrossando, né? E a gente vai conseguindo construir as nossas propostas
com a participação da população, que é muito importante para nós. Bom, vou dar então, com isso faço aqui a abertura, que eu deveria ter feito antes, não estava aqui, então estou fazendo agora, atrasado. E vou dar então um pequeno informe sobre a reunião que tivemos quando é que foi agora, não me lembro. Sexta-feira passada, né? Com todos os subprefeitos, né? Nessa reunião, a gente apresentou o sistema de monitoramento das metas, porque lá estavam não só subprefeitos, mas também assessores, etc. Então, aproveitamos para que eles todos conhecessem. Muitos já conheciam, muitos, inclusive, já navegavam pelo sistema e tal, mas aproveitamos para universalizar e compartilhar essa ferramenta com todos os subprefeitos e os seus assessores. E uma primeira parte da reunião foi conduzida pela vice-prefeita, Nádia Campeão, preparando aí as subprefeituras todas para o grande dia 12, né, que estava, então, se aproximando. Nós estávamos aí no dia... Que dia que era? Acho que 6, retrasado, né? Retrasado. Não foi essa sexta agora, foi a retrasada. Bom, enfim, então havia uma necessidade de aparar as últimas arestas, aferir tudo, pedir para os subprefeitos estarem, né, ligados em tudo, prontos para resolver qualquer problema, etc. Então, essa primeira parte da reunião foi comandada aí pela vice-prefeita, por conta da aproximação dessa data de abertura aí da Copa do Mundo. E, na sequência, então, a SEMPA fez a sua parte da reunião, que constou, então, dessas duas partes. Uma primeira etapa, a gente, então, apresentou o sistema, e depois nós fizemos uma conversa com os subprefeitos sobre a questão do plano de obras, né? Como programado o ano passado, nas audiências públicas, os participantes fizeram, a partir de sugestões elaboradas pelas próprias subprefeituras, pelos próprios subprefeitos, os participantes das audiências, eles elaboraram como se fossem cardápios, né, de possíveis pequenas obras que poderiam ser feitas na subprefeitura, com os recursos para os planos de obras das subprefeituras, que então existiam e que tinham sido, enfim, distribuídos aí dentre as várias subprefeituras, segundo alguns critérios pré-estabelecidos. Esse cardápio que foi definido pelos participantes dessas audiências de novembro do ano passado, o combinado era que, depois de tomado posse, depois que os conselheiros dos conselhos participativos municipais tivessem tomado posse, o que só aconteceria no final de janeiro, né? Aí, mais à frente, os subprefeitos se reuniriam, né, com os conselhos participativos municipais para definir, dentro daquele cardápio, quais as obras que seriam de fato executadas. Até porque, na maior parte deles, para não dizer em todos, o conjunto das obras escolhidas, claro, ultrapassava o volume de recursos que existia. Então, era preciso fazer ali uma priorização e uma escolha dentro daquele cardápio que tinha sido elaborado pela população a partir de sugestões feitas pelos próprios subprefeitos. E ali nós encontramos os mais diferentes tipos de situação, né? Subprefeituras onde a coisa estava bem adiantada, quer dizer, os subprefeitos já tinham feito a reunião com os conselheiros, já tinham batido o martelo, já tinham ata da reunião, já tinham, enfim, já tinham praticamente dado andamento à totalidade do processo e já tinham a documentação disso. Tinha outros que estavam um pouco no meio do caminho, tinham feito algumas reuniões, mas ainda não tinham definido. Tinha algumas outras que estavam com dificuldades com os seus conselhos, né? Os conselheiros
Tinha regiões, por exemplo, que relataram, agora eu não vou lembrar exatamente quais são, mas também não importa, mas que relataram situações, por exemplo, do tipo, os conselheiros não queriam aquele cadastro, queriam fazer outra coisa, queriam outras obras. Então, adiantava pouco o subprefeito chegar lá e dizer, gente, olha, mas isso aqui foi combinado com a população, né? Nós não podemos descumprir, é um compromisso, etc, etc. Vocês têm que se restringir a esse cardápio aqui e tal, e tal, e tal. Então, tinha dificuldades, né? Em alguns lugares, simplesmente o processo estava atrasado, em alguns outros lugares tinha dificuldades desse tipo, muitas vezes, claro, permeados aí por questões políticas por trás, enfim, tinha dificuldades. Então, o que a gente fez foi colocar a SEMPLA à disposição dessas subprefeituras. No final da reunião, eu não fiquei até o final, depois talvez o Pedro possa complementar. No final da reunião, todos os subprefeitos que estavam com problemas, eles foram lá, deram um nome e tal, e a turma da SEMPLA foi a esses locais, a essas subprefeituras, para tentar resolver esses problemas. E aí, porque assim, quanto antes forem definidas, né, essas obras, maior a probabilidade de que elas sejam realizadas e entregues neste ano, né? Se não, em alguns casos, provavelmente vai começar a ser executado, mas, de repente, só vai entregar no começo do ano que vem. A gente não queria que isso acontecesse, queria que fosse o mais, na maior parte dos casos, realizadas e entregues nesse ano, né? Mas, enfim, vamos fazer o possível para isso acontecer em todos os locais. Mas teve esses diferentes tipos de situação, né, que a gente, então, enfrentou aí dentro das nossas possibilidades, oferecendo o pessoal da SEMPLA para ir a essas subprefeituras e, junto com o subprefeito, conversar com os conselheiros, mostrar as possibilidades e tentar chegar, então, num acordo. Então, eu acho que é isso mais ou menos que aconteceu lá. Não sei se o Pedro quiser complementar. E, então, mais uma vez, eu cumprimento os senhores, desejo boa noite a todos e uma boa reunião. Obrigada. Obrigado, Leila. Só complementando, porque eu fui um desses que fui às subprefeituras para tentar intermediar, né, ajudar o subprefeito aí nessa conversa com os conselhos, e foi interessante que os conselheiros do CEPOP ajudaram a gente a conversar, a convencer os conselheiros da importância. A maioria já conhecia o processo que foi feito no ano passado, das audiências públicas. Então, é importante esse processo ser respeitado, né? Porque aquelas pessoas que estavam nas audiências públicas estavam lá com uma missão, elas foram convocadas para aquilo. Então, é importante que o Conselho ouça também, né, o que veio dessas audiências. A maioria das audiências tinha candidatos aos conselhos, enfim. Só que a gente ainda está indo em algumas subprefeituras, né? Nem todas a gente conseguiu resolver, mas é importante o papel de vocês também ajudar a gente a fazer esse diálogo com o Conselho, entender a importância da gente dar uma agilidade no processo de definição das obras para conseguir fazer alguma coisa nesse ano ainda. Bom, acho que das perguntas da outra rodada é isso. Vamos abrir uma nova rodada, Pamela? Nós temos mais 4 pessoas inscritas. Alguém mais quer? Sobre a questão do que os 2 conselheiros colocou aí, que eu achava que era importante a gente responder, porque para não ficar uma coisa meio esquizofrênica, porque assim, esse conselho não se restringe só aos conselheiros participativos municipais. Isso, né? isso. Mas ele também, para você não se sentir só, não se trata, a questão não é essa, aí o Pedro pode explicar melhor. Esse conselho reúne conselheiros territoriais, conselheiros temáticos setoriais dos conselhos. Agora, acabamos de dar posse ao Conselho de Habitação, foi no sábado, eu estive lá, foi muito bonita a cerimônia de posse do Conselho de Habitação, que está sendo resgatado depois de quase 4 anos inativo, né? Então, também vai ter gente da habitação no CEPOP, né, representando a habitação. E os segmentos sociais vulneráveis. Então, era legal a gente explicar como é que a metodologia vai abraçar todo mundo, porque
o Conselho, não, o CEPOP, ele está num outro plano. Então, é isso que você... Ah. Sim. Ó, então... Tá, isso uma coisa. Como que é o processo, gente? Ó, a subprefeitura, aí é um processo interno da prefeitura de liberação de orçamento. Como é que isso funciona? A subprefeitura vai indicar para a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, que faz a gestão da coordenação das subprefeituras, com essa ata ou esse documento de vocês dizendo quais são as obras que foram aprovadas pelo Conselho e vai solicitar a nós o descongelamento. Então, quem solicita? Coordenação de subprefeituras mediante a provocação da subprefeitura. Tá? Então, isso é um processo que vai tramitar na prefeitura. Acho que nenhum chegou ainda, mas estão no caminho. Ah, é? É. Então, chegando esse pedido, isso é um trâmite interno, tem todo um procedimento de solicitação do descongelamento, a gente procede. Tá? Sobre a participação dos outros conselheiros, que não os territoriais, né? Onde é que isso está pensado na proposta até agora? A ideia é que os outros conselheiros participem assim, né, gente? Está aberto aí para os conselheiros irem para as regiões também, discutirem. Acho que o Conselho Participativo não deveria se negar a receber os conselheiros do CEPOP. Mas a ideia é que, nesse segundo momento, em que a gente vai conversar com as secretarias, coletando todas essas sugestões que vieram das reuniões, os conselheiros temáticos têm um papel fundamental. Quer dizer, os representantes que estão vindo aí do Conselho de Educação, eles vão ajudar a gente nesse diálogo com a Secretaria de Educação quando a gente estiver fazendo o planejamento. Era isso? Quando a gente estiver fazendo o planejamento junto com a Secretaria de Educação. Mesma coisa, os conselheiros estão vindo da habitação, os conselheiros estão vindo da saúde. Né? Eles participam deste momento com a Secretaria. Né? São interlocutores privilegiados aí, porque estão vindo dos conselhos temáticos para fazer esse diálogo com as secretarias. Essa é a forma que está pensado. Sim. Pode vir aqui, Átila. Não, é porque está sendo gravado e qualquer questão de ordem, eu trago. Pode me corrigir. Então, como eu disse, boa noite a todos. Eu sou o Átila, do Movimento da População de Rua. Também faço parte do Núcleo de Direitos Humanos. E aqui eu me faço representar por um comitê da Prefeitura Municipal de São Paulo, né, que tem um comitê da população em situação de rua, um comitê que discute especificamente a política desejada dessa população. E hoje eu vim aqui com 6 companheiros e não tive assim nenhum entreveiro, nenhum desagravo assim. Acontece que eu preciso também ter clareza desse comitê, se é possível que eu faça também desse espaço, né, desse momento aqui presente, um espaço de formação, porque meu grupo é o vulnerável dos vulneráveis, né? Então, e aí no momento da minha fala eu me coloco melhor. Só para que as pessoas possam assistir e eu tematizo elas depois desse momento, para que elas também não vejam como um espaço de privilégio ou de não acesso. Você vai complementar mais alguma resposta? Não, na verdade, eu queria entender se essa proposta contempla o que vocês, a questão que vocês estão trazendo. Quer dizer, a nossa metodologia prevê 3 momentos, né, que é o que eu estava falando. Primeiro momento, conselhos participativos municipais, territoriais vão definir 3 prioridades. As prioridades vão ser centralizadas, então a gente vai pegar tudo que veio de todas as regiões, então tudo que as regiões estão indicando como prioritário e vai fazer reuniões com as secretarias temáticas. Então, eu vou pegar tudo que veio de habitação de todas as regiões, vou conversar com a Secretaria de Habitação, vamos conversar com a Secretaria de Habitação sobre essas prioridades. Tudo que está vindo de saúde, educação, falar com a Secretaria de Saúde, falar com a Secretaria de Educação. Então, a participação dos conselheiros temáticos seria neste momento.
Isso contempla vocês? Era o que tinha sido pensado? Ou vocês têm outra proposta? Isso. As metas são especificamente tratadas no Conselho Participativo. Só o meu caso que não. Aliás, acho que eu sou o único Guimedes que está reclamando. Eu sou o único Guimedes presidente. Não, os outros também estão fazendo parte do Conselho, né? Tem alguma proposta? Porque a gente poderia trabalhar em cima de proposta. Sabe por que eles são maltratados no participativo, entendeu? Você não é conselheiro. Entendeu? Só um instantinho. A AGP lhe passou uma resposta hoje, acho, a respeito disso, da sua mensagem a gente com relação aos problemas que tem enfrentado por fazer parte do CEPOP e não do Conselho Participativo. E nós encaminhamos isso, hoje foi encaminhado uma solicitação ao SIGA, ao Comitê Intersecretarial de Governo Aberto, para verificar a possibilidade de contornar o problema que o senhor relatou. Se tem alguma forma, por meio das outras secretarias que lidam com subprefeituras e com o Conselho Participativo. Tá bom? Que região que você é? Bom, então, o que eu queria saber é se o pessoal aí que vem desses conselhos temáticos está se sentindo contemplado ou se está faltando alguma coisa. Tem uma fala ali. Sou Maria Isilda, do Conselho Jaçanã Tremembé. Eu achei interessante essa proposta na questão até do plano de governo, das metas maiores, né, da habitação e tal. Está tendo representante, sim, no CEPOP, desses conselhos deliberativos. Por quê? Porque as reivindicações da região, muitas vezes, está fora do que foi discutido. E esses conselheiros, eles podem levar solicitação de voto porque eles são deliberativos, nós não. Então, eu vejo muito importante a gente estar pensando nesses conselhos deliberativos uma representatividade para a gente poder trazer e trabalhar junto. Agora, é aquilo que coloca, tem algumas questões que é de interesse do subprefeito, e aí quer enfiar a goela abaixo dentro do conselho. E no conselho nós temos que defender o que foi aprovado nas audiências públicas, né? E dentro do plano de governo do atual prefeito, porque a gente aprovou aquele plano de governo. E eu acho que não é uma coisa separada da outra. Por exemplo, 55 mil unidades habitacional, tem que passar por aqui, tem que ser debatido, tem que ser discutido. Para onde vai? Aonde vamos fazer? Onde tem terreno? Você entendeu? Porque é interesse de todo mundo. Então, eu acho que temos que pensar bem legal nisso, porque é uma estratégia nossa, já que a gente não é deliberativo, até a gente conseguir fazer que o nosso conselho seja deliberativo, a gente traz para cá quem delibera e manda deliberar lá. Bom, gente, é interessante o que ela colocou, só para a gente fechar aqui, porque eu acho que ela fez uma síntese aqui importante, né? Para passar para o segundo ponto. O que ela está colocando, pelo que eu entendi, é que os conselhos participativos municipais, ele não tem um caráter, no decreto que o criou, de ser um conselho deliberativo, mas consultivo, né? A gente aqui, como CEPOP, a gente está um pouco ultrapassando até esse conceito de deliberativo e consultivo e propondo, né, que o Conselho, que o CEPOP, e por isso nós estamos fortalecendo os territórios também, eles participem do processo decisório, entendeu? Então, é assim, o governo é propositivo, foi eleito e tem propostas, né?
leva para a população demanda, referenda ou é contra. Isso é trazer a população para o processo de decisão. O Conselho Participativo se sente, muitas vezes, distante. A sigla que a Cris colocou aqui, que é o Comitê Intersecretarial de Governo Aberto, já começou um processo de formação nesses conselhos participativos. Inclusive, a equipe da Sempla está em todas as formações. Talvez algumas subprefeituras ainda não aconteceu, mas vai acontecer, tem agenda, vai acontecer em todas as subprefeituras, e está sendo muito importante porque está aproximando, primeiro, o Conselho Participativo do subprefeito, da subprefeitura, e criando uma relação formativa ali entre os subprefeitos. Então, isso já é um passo. O CEPOP, como disse o Pedro, está ajudando nisso, inclusive para esclarecer, tanto para conselheiros como para subprefeitos, né, a importância do processo, porque vocês representam alguém, representam a população. A gente está na democracia participativa. Aqui não pode virar uma coisa que não representa nada, senão vira uma Câmara, vira democracia representativa. Tem que tomar cuidado com isso. O respeito ao plano de obras, que foi tirado em audiência pública, e que vocês representam essas audiências, é a relação de representação que vocês têm com a população. Então, o que ela está colocando, e é bacana, é que um processo como esse que o Pedro está propondo aqui fortalece, né? E até a gente sai dessa dicotomia, dessa briga entre é deliberativo e é consultivo, tá bom? E a outra coisa é que os conselhos temáticos, setoriais, ou de segmentos, como o Átila colocou, né? Porque, mesmo sendo conselheiro de segmento social, está inserido no tema da política pública. Mulheres, população de rua, não é verdade? Então, por isso que a gente não pode, o CEPOP vai, e a gente vai aprender junto, a trabalhar como CEPOP, a pensar território, temas e cidade. Tem que ser o conjunto da coisa, que senão vocês racham, senão vai ficar cada um no território, não pode ser assim. Tem que ser vindo do território, a discussão do território, mas temos que pensar em tema, discutir com as secretarias, discutir refletir sobre as políticas públicas, entendeu? Então, essa é a grande missão. Então, eu acho que você fez a grande síntese, porque isso vai, de fato, fortalecer o papel dos conselhos em geral, porque o CEPOP também não está, só para terminar, ele não está isolado de uma política municipal que está em curso e que vai ser colocada em consulta pública para todo mundo, para a população toda, que é a política, espelhando a política nacional de participação social, a política municipal de participação social. Então, ele não está fechado em si mesmo. Ao contrário, o grande papel é articular os territórios, os temas e os segmentos historicamente excluídos, tá bom? Então, eu acho que a proposta, pelo menos ela é ousada, ela pretende isso. Vamos depender como é que a gente trabalha e continua, tá bom? Pessoal, vamos abrir para uma última rodada de inscrições, mas pensando que a ideia é a gente ver se temos acordo nessa proposta, para a gente também não se perder. Tem outros pontos de pauta, e senão a reunião vai acabar se alongando bastante. Aqui já tem 5 inscritos, o próximo é o pequeno. Sobre isso? Sobre isso. Ah, tá. Então, vamos ouvir esses companheiros e depois a gente faz. Gente, tem mais 5 só sobre essa proposta. Se alguém já se sentiu contemplado, tá? Porque para poder aprovar e continuar. Ou se tem algo concreto, né, para colocar de mudança. Então, boa noite aos conselheiros e conselheiras presentes. Eu tenho uma pergunta, eu tenho uma dúvida depois. Foi contemplado em quase todas as questões, mas para o Pedro, eu sou da subprefeitura de Perus, que é distrito Perus e Anhanguera. Eu gostaria de saber da do conselho que se antecipou e fez, na última ata foi feita uma colocação de um descongelamento de algumas verbas que tem congelado lá da sub, até não é achando que nós estamos mais necessitados, é que nós, dentro de São Paulo, somos a penúltima, somos antes da caçula, nosso orçamento só é maior
do que da caçulinha de Sapopemba, né? Então, lá nós temos esse problema seríssimo. O Conselho se antecipou. Eu acredito que vocês, se não receberam, vão receber em ata aí, que eu acho que foi pedido um descongelamento, porque a gente sofre uma cobrança, a gente apela para a subprefeita, ela tem o problema dela, e o povo na rua cobra da gente, porque elegeu um prefeito, elegeu um vereador, depois elegeu um conselho para ver alguma coisa feita, e não está tendo nada, não está acontecendo nada. Eu queria saber se quem não fez as 3 prioridades, as 3 propostas prioritárias, se quem se antecipou poderia ter chance. É só isso. Obrigado. Matheus. Você quer falar? Não? Boa noite. Eu sou Matheus, sou da Subprefeitura da Penha. Os meus pontos são mais questões de esclarecimentos, né? Como alguns aqui disseram, na Subprefeitura da Penha, a gente teve uma reunião com o subprefeito, ele entrou no assunto, ó, pessoal, vocês têm que escolher 3 obras, só que assim, como que chegou na gente? Aí eu falo, pode ser que tenha ocorrido uma grande confusão. Escolham 3 obras viárias de infraestrutura, né? A gente escolheu já essas 3 obras, já está em ata, e me corrija se eu estiver errado. Aqui você falou que a gente pode escolher obras da área de saúde relacionadas com o BS, e agora, né? Como fazer? Né? A gente está agora com uma questão, né? Um dilema, né? Eu reabro a discussão, né? Outra coisa é que não necessariamente precisa estar no plano de metas ou precisa. Isso eu acho que é uma confusão. Então, a gente deve ter essa confusão. E nessas 3 obras que a gente escolheu, nenhuma está no plano de metas. Não tem relação. Não pode ser. Ok? É isso. Obrigado. Azone. E a próxima é a Deise. Só para... Ele é mais alto que eu. Então. Boa noite. Ô Pedro, eu só queria entender o seguinte. Eu sou coordenador lá do Conselho da Vila Mariana, mas meus conselheiros que estão aqui, que eles são do CEPOP. Eu estou como representante do CADES, pela Secretaria do Verde. No CADES, eu represento a Associação Comercial. Então, eu não tenho nenhuma ligação com a Secretaria do Verde, assim, funcional. Qual seria a minha participação dentro desse passo de avaliação e viabilidade, sendo que eu não tenho, eles me delegaram a oportunidade de representá-los aqui no CEPOP. Mas como eu, conselheiro do CEPOP, pela Secretaria do Verde, pelo CADES, eu vou estar podendo atuar nesse segmento. Eu não consegui entender aonde fica a minha dinâmica nesse sentido, porque, obviamente, se fosse um funcionário de carreira da subprefeitura, ele tem toda a penetração, toda a parte funcional para poder fazer esse trabalho. Eu simplesmente eu queria saber aonde que eu entro nesse quesito. Obrigado. Deise. Eu sou Deise, do Conselho Participativo da Vila Mariana, e eu também tenho um monte de dúvida, viu, Pedro? Primeiro é sobre que a conselheira lá indicou, ela participou da reunião do LOA e da LDO, e que teria, acho que 3 propostas, nós temos 3 propostas para o plano de obras, não é isso? Não, porque eu estou fazendo uma confusão danada. É exatamente do que das metas passa ao plano de obras, mas o plano de obras está dessas 3 prioridades ou não? Não. Pode estar se vocês quiserem, mas a ideia... Posso falar ou tem mais dúvidas? Então, tem primeiro essa confusão aí. E depois, porque nós fomos surpreendidos, a gente não ouviu falar e despencou 3 propostas que eu falei, nossa, da onde saiu essa indicação? Quer dizer, alguém encaminhou, certo?
Não sei quem é que foi, mas alguém encaminhou. E também nós, nem o coordenador, nem ninguém estamos sabendo disso aí. Então, essa é a dúvida. Então, como é que a gente, se a gente nem discutiu, a gente ainda vai referendar essa proposta? É isso? Bom, e outra coisa, quanto ao plano de obras, fundamentalmente você falou que é verba do parque, é isso? Não, né? Porque se for, bom, tem subprefeitura que com certeza não vai ser contemplada, né? É isso. Eu acho que vamos ouvir a última, eu vou tentar esclarecer. Tá. É o Átila novamente. Eu gostaria de saber de vocês como é que eu posso acionar o conselho que me possibilitou de eu estar participando aqui, quando esse comitê municipal da política da população em situação de rua, e eu estou ausente a 2 reuniões, eu gostaria de me justificar e já fazendo, é porque eu não consegui tirar uma demanda. Cada um de vocês tem uma questão regional, cada um de vocês tem os seus conselhos, as suas representações, né? E na população de rua é tudo muito atípico. É esse conselho com do seu Rogério Sortilli, da Secretaria de Direitos Humanos, e com a SMADES, né, Secretaria Municipal da Assistência Social, que deveria me instrumentalizar, deveria de estar mais participativo com a minha presença aqui, né? Então, uma questão é essa, né? Eu gostaria de ver isso manifestado em ata. Outra questão é da disponibilidade de todo o material videográfico aqui e áudio para que eu possa fazer, assim, a formação do meu grupo, já que eu não vou poder interferir diretamente nesse processo orçamentário que não está previsto já há alguns anos nessa cidade, para esse grupo populacional que eu represento, eu vou fazer desse espaço um espaço de formação, porque para mim não é privilégio estar aqui, e para os meus companheiros também não deve ser. Então, como eu disse, não houve nenhum impedimento, né? Houve apenas um desconforto de saber que cidadãos, né, para que possa participar de um momento público, né, tenho que ter nomes em listas, né? Nós, da população de rua, somos assim, está arriscado nem ter documento. Não é o espaço de eu me manifestar aqui, nem de fazer um contexto de apresentação política. É isso. Eu tenho o material das outras reuniões e eu me manifestei enquanto conselheiro deste comitê que me acessou, do senhor Rogério Sortilli, né, com 32 representações lá, de todos os subprefeitos, que também nenhum representante desses subprefeitos e nem os subprefeitos participam deste espaço lá na Líbero Badaró, né? Então, eu gostaria, no outro momento também, de colocar, se é possível, dentro dos 9 eixos lá que está previsto a questão população de rua, que eu ainda não peguei para ler, tá? Como que eu vou poder dar encaminhamento a isso se não for esse conselho que vai me nortear? Obrigado. Bom, vamos lá. Plano de obras e participação no orçamento. Gente, está tendo uma confusão geral aqui. São duas coisas totalmente distintas. São processos que estão andando em paralelo, mas que são coisas diferentes. O que é o processo do plano de obras? Aquele processo que começou no ano passado com as audiências públicas para discutir a destinação do recurso, que a gente chama do recurso da melhoria de bairro. É a dotação orçamentária 1170. Nessa dotação orçamentária, a subprefeitura pode executar pequenas obras
de melhoria de bairro. O que são? Reforma de uma escadaria, reforma de uma praça, muro de arrimo. São pequenas intervenções para melhorar, enfim, um pequeno reparo ali nos bairros, né? Nos espaços públicos. Esta dotação foi discutida nas audiências públicas ano passado. Saiu um cardápio, tinha um teto para cada prefeitura, um valor máximo. A gente fez um cardápio, que a gente chamou, né? Uma lista de obras que a população entendia que eram prioritárias e que vocês, quer dizer, os conselheiros participativos municipais vão decidir, dentro daquele cardápio, o que vai ser executado. Esse é o processo do plano de obras. Não tem nada de 3, não tem nada disso. Era o cardápio. Dentro daquele valor teto de cada subprefeitura, tem que escolher um conjunto de obras que caiba no orçamento. Dessas pequenas obras. É aquela lista lá que a gente fechou. Então, vai ter muito disso que eu falei. Reforma de praça, reforma de escadaria, né? Isso era o principal que apareceu lá. Uma calçada, alguma coisa assim. Isso era o principal que apareceu para esta dotação. Outro processo é o que a gente está fazendo agora, vamos começar agora com vocês, que é a participação do CEPOP e dos Conselhos Participativos Municipais no orçamento do ano que vem. Então, vamos coletar 3 projetos prioritários. O que são projetos prioritários? O que pode ser? A gente estava querendo deixar o mais aberto para vocês, mas, em geral, é o que está no programa de metas, que já está previsto, que aí tem muito mais chance de ser contemplado, né? Uma ou outra, pode ter alguma reforma de algum equipamento que seja prioritário, que não esteja no programa de metas, isso pode entrar também. Tá? Vai ser discutido com a secretaria, para ver se tem espaço orçamentário, para ver se está dialogando com o planejamento deles. Pode ser alguma coisa do plano de obras? Pode. Certo? Pode ser alguma coisa que esteja prevista e que seja importante na região. É isso, mas são processos diferentes, pessoal. Uma coisa foi o plano de obras, começou ano passado, está terminando agora, né? Quer dizer, vamos começar a execução dessas obras. E é referente ao orçamento deste ano, isso é importante. Quer dizer, a gente vai executar essas obras começando esse ano, orçamento de 2014. Este outro processo, que a gente está construindo essa metodologia aqui, para o orçamento de 2015. Então, em 2015, a gente vai escolher prioridades, pode ser qualquer coisa prevista no programa de metas, qualquer coisa que seja prioritária na região, que não são necessariamente essas pequenas obras da subprefeitura, entendeu? Pode ser qualquer coisa da prefeitura. Essa é a diferença, são coisas diferentes. Tá. Só para complementar, gente. Orçamento é uma coisa, é um planejamento, né? Um planejamento para você utilizar os recursos do ano seguinte, né? Ele é sempre feito no ano anterior. Por isso que a gente tem o prazo legal até 30 de setembro para enviar uma proposta de lei orçamentária para a Câmara. Essa lei orçamentária vai falar a respeito da utilização de quais recursos? Não do recurso daquele ano mesmo, mas do recurso do ano seguinte, né? Como que a prefeitura, o projeto de lei vai dizer como que a prefeitura pretende utilizar os recursos que ela vai receber de impostos, de transferências federais, enfim, de várias fontes, das operações urbanas, etc., nas diversas, projetos e atividades que a prefeitura pretende fazer. Então, o orçamento ele é sempre elaborado um ano antes. Então, o ano passado, nós estávamos no processo de elaboração do orçamento deste ano, de 2014. Foi nesse processo que a gente envolveu, né, as audiências públicas nas várias subprefeituras para nos ajudarem a definir o que fazer com o recurso da melhoria de bairro, que é esse pequeno recurso que há para a melhoria de bairro e que é distribuído dentre as 32 subprefeituras. Foi aí que as audiências públicas foram envolvidas e que a gente, então, definiu essa metodologia de que as audiências públicas preparariam os cardápios e os conselhos participativos municipais
bateriam um martelo dentro daqueles cardápios previamente definidos sobre o que exatamente fazer. Foi esse processo, neste ano de 2014, com os recursos deste ano de 2014. Foi o andamento deste processo que eu relatei a vocês quando cheguei aqui, né? Então, na sexta-feira retrasada, a gente fez uma reunião com as subprefeituras, né, para saber como é que andavam essas conversas dos subprefeitos com os conselhos participativos municipais. E aí tinham essas várias situações que eu expliquei. Muito bem. Outra coisa é que nós já temos que começar a pensar na elaboração do orçamento para o ano que vem, 2015. Então, deste ano, como a gente já tem o CEPOP, a gente já tem os conselhos participativos municipais, a gente já tem todas essas instâncias constituídas, a gente está discutindo com vocês a metodologia de participação popular através do CEPOP, através das audiências, através dos conselhos participativos municipais, na elaboração do orçamento para 2015. Então, é outra coisa, né? Então, é sobre isso que tem, sim, as 3 prioridades, e tem toda a proposta que está sendo discutida aqui, tá? Então, uma coisa é ainda desdobramentos da participação popular no orçamento de 2014, que está em andamento agora e que se restringiu à discussão do plano de obras no ano passado. Por quê? Porque foi de fundamental importância a participação popular na discussão do programa de metas. Nós demos prioridade o ano passado para a participação popular na discussão do programa de metas, que é, de uma certa forma, até mais importante que as leis orçamentárias, porque ele define o grosso e o conjunto dos investimentos da prefeitura nos 4 anos de gestão, que é esse volume grosso que todos vocês já devem ter aí, que tem lá 123 metas, distribuída nos 20 objetivos estratégicos, articulados nos 3 eixos temáticos. Então, como teve uma intensa participação da população na elaboração e definição do programa de metas, a participação na discussão da lei orçamentária e da própria utilização do orçamento, ela ficou mais estreitada, ficou mais reduzida, e se resumiu a essa participação na definição do plano de obras, que é esse processo que nós estamos concluindo agora e torcendo para tudo dar certo, para a gente conseguir entregar todas essas obrazinhas em todas as subprefeituras. Obras essas, então, que foram escolhidas por vocês, né? Por vocês que eu digo, vocês são aqui representantes da população, então, escolhidas pela população. Agora, a participação popular no orçamento de 2015, né, ela vai ser diferente, porque este ano nós já temos os conselheiros eleitos, nós já temos o CEPOP, nós já temos o ciclo participativo de planejamento e orçamento já definidos, e nós temos que simplesmente envolver vocês na participação desse orçamento para 2015. Então, nós não vamos só utilizar, né, no bom sentido, vocês, para nos ajudar a definir o pequeno plano de obras. Não, vocês vão participar da elaboração e, né, do processo decisório que vai culminar na elaboração final da lei orçamentária que vai à Câmara no dia 30 de setembro. Não sei se eu esclareci exatamente as coisas, mas é isso, só para não fazer mais confusão, tá? E agora eu me despeço, porque eu tenho aqui um compromisso que meu horário já foi. Tá bom? Obrigada, abraço. Obrigado. Bom, pessoal, só continuando, porque eu acho que a gente tem que avançar na pauta, senão isso aqui, a reunião vai se alongar. O que eu estou percebendo, por exemplo, que está colocado na fala do Átila e do Azoni, né? Tem uma preocupação com como é que vai ser a atuação referente a demandas que não necessariamente vão sair do território. Então, como é que esses conselheiros que vêm de conselhos temáticos vão atuar? Né, o que tinha sido pensado, vão vir dos territórios, por exemplo, demandas de parques ou reformas de parques, pode aparecer. A ideia é você, como representante do CADES, estar na reunião que vai se discutir com a Secretaria do Verde esse tema. Qual que é a questão? Podem ter temas que, como são transversais, estão
permeiam a cidade inteira, eles não vão surgir naturalmente no território. Por exemplo, questão de política para as mulheres, políticas LGBT. As questões elas tendem a não surgir no território, né? Elas são questões que permeiam, são transversais. Por isso, eu acho que é importante, a gente tem até uma reunião marcada com a Secretaria de Direitos Humanos, na semana que vem, para ver como é que a gente poderia pensar essa participação nesse segundo momento aqui, para esses temas que não necessariamente são projetos da Prefeitura, né? Eles são políticas transversais. Para a gente pensar uma forma de envolver a Secretaria de Direitos Humanos, que coordena uma grande parte desses temas, Secretaria das Mulheres, Secretaria de Política, Promoção da Igualdade Racial, etc., envolver as coordenadorias lá do Direitos Humanos nessa discussão do orçamento deles, né? Então, você ter essa participação também dos coordenadores. Acho que aí contempla melhor, né? E aí outra coisa que o Átila comentou é sobre os vídeos, Átila. Tá disponível no site, mas se você precisar em outra mídia, conversa com o pessoal da GP, a gente pode, de repente, fazer um DVD de algum vídeo, enfim. Tá. Tá no YouTube. Se entrar lá no Planeja Sampa, no portal, tem lá no YouTube todos os vídeos das nossas reuniões, mas se precisar em outra mídia, a gente vê o que dá para fazer. Tá. Não, a gente tem os vídeos, a gente pode disponibilizar. Na íntegra? Bom, tudo bem. Bom, acho que é isso, acho que a gente contemplou. Com essa incorporação, né, da gente conversar com a Secretaria de Direitos Humanos e aí as outras secretarias cujos temas talvez não apareçam no território, incorporando isso na proposta, está contemplado? A gente pode fechar essa proposta? Então, legal. Então, qual que vai ser a tarefa agora? Quer dizer, quem está aqui representando um Conselho Participativo Municipal tem que levar essa discussão dos 3 temas prioritários para o seu conselho, aprovar em ata quais são esses projetos. Teve uma pergunta ali, tem limite de valor? Não tem. Quer dizer, não adianta a gente querer alguma coisa muito diferente daquilo que está no programa de metas. Dificilmente isso vai ser contemplado. Vocês viram a restrição orçamentária que a gente tem. Não adianta pedir um aeroporto, sei lá, na sua prefeitura. Não vai ter. Então, mas eu sempre escolho uns exemplos ruins, né? Mas aí o limite é isso. Dentro dos projetos que estão previstos, do que está colocado pelas secretarias, trazer algo que possa dialogar com o planejamento da secretaria para ter mais chance de ser incorporado. Essa é a ideia. Até o dia 15 de julho. Então, a gente vai mandar para vocês esse modelo da ata que a Pamela falou. A gente vai falar quais foram as metas prioritárias do ano passado, vai enviar para vocês, e vocês levam essa discussão para os conselhos. Alguma dúvida, precisou de ajuda, liga para a gente ou manda um e-mail para o Planeja Sampa. A gente está à disposição para ir lá, ajudar vocês na conversa nos conselhos. Nos procurem. Importante, gente, é conseguir indicar até o dia 15 para dar tempo da gente fazer o cronograma. Porque o que a gente não conseguir trazer até o dia 15, vai ser mais difícil estar nessa reunião em que a gente vai sentar com cada secretaria. Certo? Então, o cronograma é bem importante. Oi. O quê? Não tem, mas não tem um espaço para reunião? Não temos equipamento nenhum. Nós estamos usando uma mesa no espaço. Gente, mas se o subprefeito não está dando espaço para vocês reunirem, aí é... Bom, tem que... Quê? Vai, mas a gente vai mandar para... Tem o e-mail de vocês, não tem? A gente vai mandar por e-mail. Vocês vão receber por e-mail e aí... Bom, é isso. Vamos, então, para o próximo ponto. São 2 informes, acho que a discussão é mais rápida, tá? Mas acho que é importante a gente passar por isso.
Qual que é a ideia? Bom, tem uma proposta, a gente está construindo, junto com a Escola do Parlamento, uma proposta de formação para vocês, para os conselheiros do CEPOP, para a gente, enfim, estudar orçamento, como é que é a elaboração, finanças públicas, enfim, uma série de conteúdos que é muito importante que vocês dominem para conseguir fazer essa discussão do orçamento, né? Um tema bastante técnico e a ideia é conseguir aí ter um nivelamento maior das informações, do conhecimento entre a gente. Então, o que a gente está pensando, né? A gente está pensando num curso. Um curso mesmo, com uma carga horária mais bem definida. Isso. Com uma carga horária entre 20 e 25 horas. A Escola do Parlamento já tem uma experiência de curso sobre orçamento, então eles estão ajudando a gente a modelar um pouco quais seriam os conteúdos. A ideia era ter 20, 25 horas, 2 vezes por semana, e o tema e conteúdo a gente está pensando numa proposta inicial com eles, mas a ideia é discutir isso com vocês também, para ver se os conteúdos atendem aí ao que vocês têm de expectativa de formação, tá? Para atuar aqui no CEPOP. Além disso, só que qual que é o problema, né? A gente está com esse cronograma apertadíssimo que eu estou discutindo com vocês. Então, 15 de julho, para todo mundo voltar no conselho, definir proposta e tal. Se a gente começasse um curso agora, acho que ia prejudicar muito com Copa, com tudo que está acontecendo, ia ser muito difícil, ia prejudicar a própria proposta de participação no orçamento que a gente está fechando aqui. Então, qual que é a nossa ideia? Fazer o curso a partir do dia 15 de agosto. Mas essa é uma referência de data, tá, gente? Já não está fechado. Mas, para não perder esse timing do que a gente está fazendo de orçamento, ter algumas palestras com vocês sobre alguns temas que vão ser importantes para essa reflexão sobre o orçamento do ano que vem, né? Então, o que a gente pensou em termos de palestras? Ter uma palestra A ideia é que isso vá casando com esse cronograma de participação que a gente está fechando. Então, ter uma palestra, uma oficina sobre o sistema de monitoramento das metas, agora, mais ou menos em torno do dia 15. Qual que é a ideia? Que vocês possam olhar, quer dizer, vocês vão definir prioridades. É interessante olhar lá no sistema de monitoramento do Planeja Sampa em que pé está cada meta, que vocês entendam aquele sistema, como é que as porcentagens são calculadas, para vocês pensarem a estratégia de atuação de vocês. A gente vai fazer a primeira oficina dessas com o pessoal que está lá na comissão de repactuação das metas. Mas a ideia é ter mais algum momento de formação aí com todo o CEPOP sobre esse sistema. A gente está pensando datas ainda, enfim, mas a ideia é que isso possa ser lá pelo dia 15 de julho, mais ou menos. A apresentação da proposta... Isso, aí outra ideia de palestra, né? Lembra que eu falei que o orçamento começa quando a Secretaria de Finanças fala para a gente quanto a gente vai arrecadar, de cada fonte de arrecadação municipal, enfim. A partir disso, o SEMPLA calcula o parâmetro da despesa. O que é o parâmetro da despesa? Vou arrecadar X, vou arrecadar 31 bi. Como é que isso se distribui? Tanto vai para gastos com pessoal, tanto vai para o custeio da prefeitura, tanto vai para a dívida, tanto vai para os precatórios. A gente sempre calcula esses parâmetros. A ideia seria, uma vez que a gente tenha fechado esses parâmetros, apresentar para vocês, tá? Para vocês irem poder acompanhando aí a formulação do orçamento. E aí, um terceiro momento seria quando a proposta já está na Câmara, ou está prestes a ser encaminhada para a Câmara, sobre como funciona a coisa na Câmara. Quer dizer, uma vez que o orçamento está lá na Câmara, como é que funciona? Por quais comissões ele passa? Como é que funcionam as emendas? Como é que emenda? Quem que emenda? Como? Enfim, a gente vai fazer junto com a Câmara essa palestra com vocês. Tá? A gente pensou nessas 3. A ideia a gente ainda está fechando os cronogramas, a gente tem que ter porque tem as atividades das outras comissões também, mas é tentar fazer que isso aqui seja útil já nessa discussão que a gente vai fazer para o orçamento do ano que vem. Tá certo? Não esperar ter o curso mesmo mais aprofundado. A gente conseguir algumas palestras pontuais sobre temas importantes. A gente tá. Porque assim, a gente vai fazer uma primeira
uma primeira oficina com o pessoal da comissão da repactuação. Essa oficina vai ser no dia 25. Já está em cima. A gente pode fazer uma tentativa, mas acho que vai ser difícil da gente conseguir. Sinceramente, a gente está bem apertado, a Copa está trabalhando bastante, tanto, enfim, achar os dias, assim. Mas, enfim, vamos tentar pelo menos ser antes do dia 15, né? O antes possível, para ter algum tempo. Talvez trocar sua ordem, né? Não... Talvez trocar sua ordem para dar conteúdo para a gente na condição de apresentação das propostas, poderia ajudar já nesse tempo. O conteúdo. Ao invés do sistema de monitoramento, é importante, mas na condição de apresentação de novas propostas, o segundo lá, que é a apresentação de propostas também, parâmetros da receita e tal. Então, o problema é que o parâmetro da receita a gente tem no dia 1º de julho, se você olhar o outro cronograma. Tem o período que a gente está trabalhando para ter o parâmetro da despesa. Então, também não vou conseguir, a gente não consegue apresentar antes. O que daria para fazer é tentar fazer seguido, né? Mas, enfim. Tem algum conteúdo que vocês acham que uma palestra rápida nesse momento? Acho que a gente pensou nisso. Tá apertado. Mas a ideia, enfim, quando a gente tiver uma proposta aí da Câmara do conteúdo do curso, a gente discutir com vocês. E aí, a partir de agosto, a gente tem um curso aí mais aprofundado. Bom, falta alguma coisa? Não. Falta, você já apresentou, né, a oficina da... Não, falta nesse que está dentro do cronograma também, volta. Não, então vai. Que seria não tem local ainda, tema, gente, não tem nada, não tem nem conteúdo. Um quarto tema, então vai para frente. Porque ele já falou do dia 25, não é? Só subir. Bom, essa oficina, só explicando, né? A gente fez a reunião com o pessoal da Comissão de Repactuação das Metas. Qual que era a ideia? É que esse pessoal ajudasse a gente no desenvolvimento do sistema de monitoramento. Quer dizer, a gente está apostando que essa ferramenta que está online é uma ferramenta muito importante para o acompanhamento das ações da Prefeitura, que isso é uma coisa útil para vocês. Aí a gente queria discutir com essa comissão, quer discutir como esse site pode ser cada vez melhor, que tipo de informação está faltando, que tipo de funcionalidade a gente precisa implementar, qual a ordem, o que a gente vai desenvolver primeiro, o que vai desenvolver depois. Qual que é o problema? A gente percebeu que tem um desnível muito grande. Tem gente que conhece bem o sistema, tem gente que ainda não conhece. Então, a primeira atividade que ficou acordada dentro da comissão é a gente fazer essa oficina. Então, a ideia é sentar todo mundo, cada um com seu computador, e navegar no sistema, e a gente vai ficar olhando, vendo, vocês vão criticar, vão falar o que está faltando, a gente navegando junto para ver, para todo mundo conhecer bem o sistema. Tá? Então, era mais um informe mesmo, falar que vai ter essa oficina no dia 25, não temos local ainda, é bem difícil achar um local com bastante computador, assim, mas acho que a gente vai conseguir. E no dia, só retomando o calendário de reunião, no dia 12/7 ou no dia 19, não está definido, Pamela? Não, a gente pensou em votar aqui. Boa. Acho que a Bel pode falar um pouco. Não, a verdade é o seguinte, para a comissão de regimento interno, que a gente está chamando de regimento interno e informação também, lembra do perfil do papel do Conselho antes de elaboração do regimento? A gente tinha pensado, na verdade, porque assim, a Copa nos atropelou, a gente queria fazer isso o mais rápido possível, porque está mais do que na hora do Conselho se conhecer, não é verdade? E se entender. Quer dizer, você viu que já tem uma agenda enorme de trabalho aí e o Conselho ainda não interagiu e não se conheceu e nem tem ainda uma proposta exata de regimento interno. Agora, a Copa realmente nos prejudicou, porque você pensar que hoje é um dia útil, amanhã já não é, depois só tem quarta-feira, depois já aí não tem quinta, não tem sexta, não tem sábado, não tem domingo e não tem segunda, que é 23, que é Jogo do Brasil, então vai meio período, entendeu? A gente tinha pensado em fazer esse encontro do perfil no 24 à noite, só que já vi que o 24 também é difícil, porque esse dia do perfil
e do papel para embasar o regimento interno, nós temos que ter um quórum enorme do Conselho. Então, nós estávamos sugerindo, só que eu acho que 12 é uma loucura, porque é véspera de final de Copa. Primeiro, a gente estava sugerindo, está querendo sugerir aqui para vocês que seja um sábado, porque eu acho que um sábado de manhã, todo mundo está disposto, seria muito mais bacana, entendeu? Fazer uma atividade dessa num sábado, tá? Dia 12, talvez é semifinal, não entendo muito. Eu falei assim, eu sei que a galera lá sabe de Copa. A 13 é a final, domingo, entendeu? Então, aí a gente falou, faz 12 ou... Porque a gente também achou que 19 é meio longe. Então, por isso que a gente trouxe para votar aqui. O que vocês preferem? Para a gente... 19? Aí, tudo bem? De manhã ou à tarde? De manhã? Eu acho que, apesar de ter pouca gente aqui, é bem representativo, é a expressão da... Então, ó, dia 19, porque a gente já... O que a gente vai fazer? A gente vai soltar o e-mail nessa semana, né, Pamela? E fazer aquele link de inscrição. Sabe aquele link? Pra gente, não que quem não fez a inscrição não vai participar, não é isso. É que a gente quer saber o quanto que as pessoas... Nós estamos tendo um problema de comunicação com vocês que a gente precisa se acertar. E é normal. É muita gente e vira spam, é um horror. Então, o que nós vamos fazer? Para essa formação, a gente vai mandar o e-mail... acho que dia que dá para mandar esse e-mail? Já na segunda... Amanhã? Já... Como ainda não tem definido... não tem definido o local. A gente pode fazer até aqui, entendeu? A Marlene está batalhando o local, tá? Então, assim, mais provável na segunda-feira. Segunda ou terça-feira, no mais tardar terça-feira, porque segunda é 23. Até o dia 24 a gente está soltando esse e-mail com o link para vocês se inscreverem, tá? Aí... Não é porque não se inscreveu que não vai participar, mas aí a gente tem uma noção do alcance de quantas pessoas virão, que a gente quer que o pleno inteiro, tanto o titular como o suplente, esteja presente nessa formação, tá bom? Né? Isso. Fechou dia 19? Tá longe, mas... Tá? Fechou. Aí a gente vai arrumar um local bem bacana. A gente pode fazer das 9h30 a 12h30, sempre vai atrasa um pouco, a 1h, é a hora que todo mundo vai almoçar, tá bom? Mas vocês vão ver que amanhã vai ser bem produtiva, mais produtiva do que a noite ou à tarde, eu acho, tá? Trabalho de sábado, é bom. É isso? Então a Pamela vai incorporar essa questão lá na parte de orçamento das coordenadorias temáticas, enfim, da parte que pode não originar dos territórios. A gente vai disponibilizar a apresentação lá no Planeja Sampa. Vocês viram onde é, né? Planeja Sampa Biblioteca. Todos os nossos PowerPoints vão para lá. Então, vocês entram, acessam. E é isso aí. Acho que finalizamos, certo? Então, todo mundo torcendo para o Brasil amanhã.